Você já sentiu aquele frio na barriga diante do desconhecido? Sabe, aquela sensação estranha que chega sem avisar, que paralisa a gente por um instante, fazendo pensar que talvez a gente não esteja preparado para o que vem pela frente. Fique tranquilo. Você não está sozinho. O que você sente não é fraqueza, é humanidade. Todos nós, em algum momento, enfrentamos situações que provocam medo, insegurança. Pode ser uma decisão importante no trabalho, uma conversa delicada com alguém que amamos, ou até mesmo uma mudança radical nas nossas vidas. Mas, olha só que intrigante. E se essa sensação desconfortável fosse justamente a chave para descobrir algo fundamental sobre você mesmo? Você já parou para pensar que ao evitar o medo, talvez esteja evitando o crescimento? E se eu te dissesse que existe uma forma pouco conhecida e extremamente poderosa de transformar essa sensação aparentemente negativa em algo incrivelmente positivo e libertador? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Este conteúdo foi especialmente preparado, pensando nas dúvidas e desafios reais que enfrentamos todos os dias. Não é coincidência você estar aqui, neste exato momento, ouvindo estas palavras. Existe algo aí dentro de você que deseja entender melhor como usar o medo. Sim, o medo, como uma ferramenta de transformação, algo que poucas pessoas conhecem, mas que é comprovado pela ciência moderna e que pode mudar radicalmente a sua percepção sobre si mesmo e sobre a vida. Mas espera, uma advertência importante. O caminho que vamos trilhar exige coragem. Não é confortável, eu sei, mas promete recompensas valiosas para quem ousar enfrentá-lo. Você está pronto para descobrir o que há por trás das suas resistências internas? Está mesmo disposto a desafiar aquilo que tanto teme, para revelar o potencial incrível escondido aí dentro de você? Essa jornada vai muito além de teorias. Ela vai mudar a sua perspectiva sobre quem você é e do que é capaz. Então prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar completamente a forma como você percebe a si mesmo e o mundo ao seu redor. Você realmente está preparado para desvendar o que existe do outro lado do seu medo? Essa não é uma pergunta banal, nem uma decisão fácil. Afinal, a verdade exige coragem, e nem todo mundo está disposto a deixar a segurança do conhecido para enfrentar o desconforto do incerto. Pense nas vezes em que você deixou oportunidades passarem simplesmente por medo ou insegurança. Quantas decisões adiadas, quantas conversas não realizadas, quantos sonhos abandonados existem aí, na sua história pessoal. Cada vez que você evita o desconforto do desconhecido, reforça as correntes invisíveis que limitam o seu crescimento e a sua felicidade. E o preço dessa acomodação é alto demais para ser ignorado. Mas por outro lado, você já pensou que justamente aquilo que você mais teme pode guardar a chave para um futuro extraordinário? Estudos científicos revelam algo fascinante. Quando enfrentamos conscientemente os nossos medos, ativamos recursos incríveis no nosso cérebro e no nosso corpo, permitindo transformar o medo em uma ferramenta poderosa de crescimento pessoal. Veja bem, você pode escolher permanecer no conforto ilusório, vendo o tempo passar enquanto o seu potencial permanece adormecido, ou pode decidir romper com essa inércia, encarar o desafio de frente e descobrir o poder libertador que existe em enfrentar o desconhecido. Imagine uma vida na qual você não precise mais se esconder atrás das suas inseguranças.
Uma vida em que cada medo superado é um passo concreto em direção à realização plena. Agora, você se encontra diante do limiar da escolha definitiva. Vai continuar deixando o medo, silenciosamente, controlar as suas decisões? Ou está disposto, realmente disposto, a dar o próximo passo e descobrir tudo o que é possível, além das suas limitações? Este é o momento de decidir: viver preso ao medo ou conquistar de uma vez por todas a liberdade que você sempre desejou. A verdade pode causar desconforto, mas é exatamente essa sensação que sinaliza a oportunidade para o seu desenvolvimento pessoal. Encare o desconforto, não fuja dele, porque ele é o caminho que te leva exatamente para onde você quer chegar, para o seu crescimento, para a sua evolução. Imagine aqueles medos que tanto incomodam você. Talvez seja o medo da solidão, o medo da rejeição, da mudança, ou até mesmo aquele medo profundo do desconhecido. Eles não são simples ilusões, são frutos de experiências reais ou imaginadas, registradas profundamente no seu cérebro, principalmente ali, na amígdala, aquela pequena parte responsável por sinalizar ameaças e perigos. E sabe o que é fascinante nisso tudo? A neurociência mostra claramente como o nosso cérebro reage a esses estímulos e também como podemos reaprender, como reaprender a lidar com eles de forma diferente. Como é possível reaprender a lidar com essas emoções? Porque muitas vezes nós passamos anos tentando fugir dessas emoções desconfortáveis, buscando distrações, soluções rápidas, atalhos que parecem confortáveis no curto prazo, mas que acabam criando ciclos intermináveis de sofrimento. Mas aqui está algo que os psicólogos e pesquisadores descobriram claramente. Ao invés de fugir, a exposição gradual aos nossos medos é o caminho mais poderoso para reaprender a controlar essas emoções. É a maneira mais eficaz e comprovada pela ciência de recuperar o controle sobre si mesmo, com menos sofrimento e muito mais clareza. Imagine, só por um instante, você diante daquela emoção que te causa tanto desconforto e desta vez, ao invés de recuar, você dá um pequeno passo à frente. Você encara isso gradualmente, com coragem, com paciência e, sobretudo, com compaixão por você mesmo. E aos poucos, essa sensação começa a perder força sobre você. Você aprende a gerenciar suas emoções com clareza, com equilíbrio e com menos sofrimento. E agora eu te pergunto, qual é aquela emoção, aquele medo específico que você tem evitado por tanto tempo? O que é que você tem deixado para depois? Esse confronto interior é justamente a porta que te leva diretamente ao seu crescimento mais significativo. Você está disposto a atravessá-la? Está pronto para descobrir tudo aquilo que você realmente pode alcançar? Você já percebeu como, depois de enfrentar algo que você tanto temia, surge uma sensação diferente? Um sentimento quase inédito? Pois é exatamente disso que eu estou falando. Aquela sensação boa, de alívio, de clareza, de realização, depois que o medo finalmente passa. Lembra daquela situação que antes parecia tão difícil, tão insuportável, mas que agora você já consegue olhar com mais serenidade? Pode ter sido uma conversa que você finalmente teve coragem de iniciar, uma decisão tomada com firmeza, ou um pequeno passo dado em direção a algo que, antes, parecia simplesmente impossível. Não ignore essas pequenas vitórias. Elas são exatamente as sementes de uma grande transformação. E sabe por quê? Porque é comprovado que o nosso cérebro reage exatamente assim.
Cada pequena vitória sobre o medo fortalece você. Fortalece algo dentro de você que muitas vezes nem você mesmo percebe que está crescendo. Cada desafio superado ativa novos caminhos neurais, ajudando você a encarar as próximas situações com mais segurança, mais tranquilidade, menos sofrimento. Você já sentiu isso, não é? Aquela conversa que finalmente aconteceu, aquela decisão que você tomou com firmeza, aquele pequeno passo rumo a algo que parecia impossível. Não é incrível como, depois disso, tudo parece um pouco mais fácil? Como tudo fica um pouco mais leve? Mas eu quero que você perceba uma coisa importante. Isso é só uma amostra do que você realmente pode alcançar. Existe dentro de você um potencial imenso, uma força muito maior do que você imagina e que talvez você ainda nem tenha acessado completamente. Cada vez que você enfrenta o medo, você abre mais espaço para essa força emergir e para ela se consolidar. E agora, você tem uma escolha importante pela frente. Está disposto a continuar abrindo espaço para essa força crescer? Você está pronto para descobrir tudo aquilo que realmente pode alcançar quando deixa o medo para trás? Porque, do outro lado do seu medo, existe uma vida que você mal pode imaginar, esperando por você, agora mesmo. Você já percebeu? Estamos nos aproximando de um ponto crucial. Sim, aquele momento decisivo. E talvez lá no fundo você já sinta isso também. Não é verdade? Porque agora mesmo, você tem a chance de fazer algo diferente. Algo que pode mudar tudo daqui para frente. Eu sei, nem sempre é fácil reconhecer isso. Muitas vezes preferimos ficar onde estamos, presos em antigos padrões, porque é mais confortável, é familiar, mesmo que isso nos mantenha presos em uma vida que não nos realiza de verdade. Mas você sabe, lá dentro, que essas amarras não te servem mais. Você já percebeu que elas apenas atrasam sua verdadeira evolução, que elas te impedem, exatamente agora, de viver a vida que você realmente deseja. E então eu te pergunto, você está realmente preparado para assumir o controle das suas decisões e finalmente ser o protagonista da sua própria vida? Essa é uma pergunta séria, profunda e definitiva. Pesquisas científicas, especialmente na psicologia transpessoal e na terapia transpessoal, já mostraram claramente algo surpreendente. Quando você assume conscientemente o controle, quando você deixa ir essas crenças antigas, mágoas, medos, você imediatamente abre espaço para um novo nível de realização pessoal, um nível que você talvez nunca tenha imaginado antes. E agora, mais do que nunca, é hora de refletir profundamente. O que você precisa liberar para dar o próximo passo decisivo? Será aquela crença limitante que você carrega há tanto tempo? Será uma mágoa do passado? Ou será, simplesmente, o medo do desconhecido? Preste atenção, porque a resposta para essa pergunta pode definir o rumo da sua transformação pessoal. Este momento é urgente e muito importante. Ignorar essa oportunidade agora pode custar caro demais. Você sente isso, não sente? Esse chamado para tomar uma decisão definitiva, esse impulso profundo para assumir de uma vez por todas o protagonismo da sua própria vida. E agora, com toda a honestidade, você está preparado para deixar para trás aquilo que não te serve mais? Está pronto para abrir espaço para uma versão nova, mais autêntica, mais realizada de você mesmo? Porque se a sua resposta for sim, então você já deu o passo mais importante, o primeiro passo,
rumo à vida extraordinária que você realmente merece viver. Finalmente, chegou o momento de compreender algo essencial. A força que você tanto buscava, aquela força capaz de transformar medo em coragem, sempre esteve dentro de você. Sim, dentro de você. Essa jornada que percorremos até aqui revelou não apenas a sua vulnerabilidade, mas principalmente a sua capacidade incrível, surpreendente, de se reconstruir. Pense por um instante sobre cada etapa que nós atravessamos juntos. Você reconheceu os seus medos mais profundos, compreendeu como eles afetam diretamente a sua vida e sentiu claramente as mudanças sutis, mas poderosas, que surgem quando você decide encará-los de frente. Cada passo dado trouxe você mais perto de quem você realmente é, revelando uma versão mais forte, mais segura, mais completa de você mesmo. Agora chegou a hora de colocar tudo isso em prática. Use aquelas técnicas que falamos, técnicas comprovadas cientificamente: meditação, introspecção, exposição gradual, ferramentas que fortalecem a sua consciência emocional e aumentam sua capacidade de lidar com medos e ansiedades. E sabia que essas práticas podem mudar até mesmo a estrutura do seu cérebro? Estudos mostram claramente como elas fortalecem áreas relacionadas ao autocontrole, à empatia, à resiliência. Essa transformação não é só emocional, é física também. O seu cérebro está mudando, agora mesmo. Enquanto você aprende a enfrentar esses desafios, a aceitar a dor, as dificuldades, não é resignação, é sabedoria. Quanto mais você acolher conscientemente esses sentimentos, mais facilmente vai transformá-los em energia positiva. Energia que impulsiona você para suas maiores conquistas pessoais. Agora você já conhece o caminho e sabe muito bem que não precisa mais se esconder do medo, porque você já tem as ferramentas necessárias. Já possui todos os recursos internos para enfrentar qualquer desafio, transformar cada experiência difícil em uma oportunidade incrível de crescimento e criar finalmente uma vida autêntica, plena e realizada. Chegou a hora, agora, de transformar toda essa teoria em ação concreta. Não deixe que esse aprendizado termine aqui. Coloque em prática tudo o que você descobriu. Pratique diariamente a aceitação consciente. Busque ajuda profissional sempre que sentir necessidade. E, acima de tudo, lembre-se, você é o protagonista da sua própria história. Agora, com essa nova percepção, você já conhece o caminho para viver plenamente. Compartilhe esta mensagem com quem precisa dela. Continue conectado com a gente, deixando seu comentário ou curtindo este conteúdo, porque afinal de contas, esta jornada é apenas o começo de uma vida mais consciente, mais verdadeira, uma vida que finalmente pertence a você.